Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Já vou logo direto ao assunto, falando sobre os talentos. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei,
e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas só que não tiver, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ó Deus, nesse momento, Senhor, te peço que me dê da tua graça, da tua unção, e que abra-se a porta do entendimento, para que possamos entender, Senhor, a tua palavra. Usa-me conforme a tua vontade neste momento, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos refletir um pouco da palavra de Deus. Aqui nós aprendemos já no início, que o Senhor já aqui, além de nos salvar, Ele também já nos entrega seus bens para trabalharmos. E conforme lembro dessa parábola, ele diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então o Senhor sabe da nossa capacidade, sabe da sua capacidade, sabe da minha capacidade, e Ele não dá algo a mais do que possamos trabalhar. Ele dá o suficiente para que possamos trabalhar. Isso é maravilhoso, não é? Pra você ter uma ideia, mais ou menos, um talento é quase 35 quilos de ouro. Então vejam só aí que não é pouco dinheiro. Até quem recebeu um talento está recebendo 2 milhões de reais. Esse nosso valor aqui. Então o Senhor deu algo valoroso para ele, algo de muito valor para os seus servos, e foi para longe, deixou à vontade os seus servos. Quando Deus entrega um talento para nós, Ele confia em nós, Ele espera que nós vamos desenvolver, Ele deixa você e eu à vontade para administrar, para fazer, mas sabendo que um dia vai ser cobrado, Vai ser cobrado. Você não precisa ser um Paulo, não precisa ser um Pedro, não precisa ser um Billy Graham para pregar o Evangelho. Você pode ser você mesmo, porque Deus deu foi para você. Então você não precisa tentar ser outra pessoa. Agora, é claro, você pode investir em você um pouco mais, você pode melhorar um pouco mais. Eu tenho procurado melhorar um pouco mais, cada vez mais, para trabalhar melhor para o Senhor. Você também pode fazer isso. Mas Deus entregou alguns talentos para cada um. E esses talentos não é só para você. Esse talento que o Senhor deu para você e para mim é para que nós possamos compartilhar, possamos usar e compartilhar. Aqui diz que, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele, granjeou outros 5 talentos. Então você vê que essa pessoa, a capacidade desse que recebeu 5 talentos, não era pouca, a capacidade bastante apurada, porque ele era bom de negociar. Ele ganhou 100% do que estava com ele. Ele trabalhou com prudência, ele trabalhou com competência, com sabedoria. Deus viu essa capacidade nessa pessoa. É assim que Deus espera hoje que nós façamos. Qual é a sua capacidade? Deus sabe. E Deus deu talento para você. Trabalhe, você tem trabalhado. O que você tem feito? O que recebeu 2 talentos, aqui diz que é a mesma coisa. Este também duplicou. Ele também era negócio. Negociou. Mas temos aqui um elemento que recebeu 1 talento. Um só talento. Esse enterrou o talento. Enterrou o talento. Será que você tem enterrado o talento? Esse enterrou o talento dizendo, ele no seu coração, a princípio, depois ele externou isso para o seu Senhor, mas ele chegando também ao que receber 1 talento, disse, eu conheço-te, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste. Quer dizer, ele, além de ser esse elemento que recebeu 1 talento só, Deus foi injusto com ele, por ter dado 1 só talento. Você vê aí a capacidade dele, Eu aprendo aqui que a capacidade dele era bem pequena.
mas você vê a capacidade. Este homem pegou um talento de ouro e não soube o que fazer, enterrou. Ou será que ele sabia o que fazer e não fez? Ainda hoje existem pessoas que sabem o que fazer e não faz. E isso é enterrar o talento. Aquele homem enterrou o talento, mas na cabeça dele ele pensava assim, que o Senhor é uma pessoa dura, ceifa onde não semeia e junta onde não espalhou. Ora, ainda acusava o seu Senhor de ser injusto, não de ser uma pessoa dura, mas injusto, porque se junta onde não espalhou, se colhe onde não plantou, é acusar o seu Senhor de injusto. Já vi pessoas assim, que não fazem as coisas e tenta justificar culpando outra pessoa? Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu não fiz isso porque meu pai, não fiz isso por causa da minha mãe, meu pai não me deu oportunidade, meu irmão, minha mãe não me deu oportunidade, o meu chefe foi muito duro comigo. Então você vê aí que as pessoas têm as oportunidades e desperdiçam. Aqui o Senhor deu oportunidade a todos eles, a quem tinha muita capacidade, ao que tinha pouca capacidade. Todos receberam oportunidade. Todos tinham na mão a oportunidade. O que fizeram com ela? 2 deles fizeram muito bem e um deles desperdiçou. Deus dá talentos. Outro desenvolve de uma forma extraordinária, cada vez mais procura desenvolver melhor os seus talentos que Deus lhe deu. Outros começam a olhar para aquela pessoa, para outra pessoa, culpando que aquela pessoa, se fosse assim, eu faria assim, se fosse assim, se eu fosse o pastor, eu faria assim, se eu fosse o presidente da mocidade, eu fazia assim, se eu fosse rico, eu fazia assim, se eu tivesse um carro, eu fazia assim, não é? Então começa a colocar culpa em todas as coisas. E aqui diz que, versículo 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Olha só, não é? Que é que imagina que o seu Senhor olhou para aquele servo com muito prazer, porque ele tinha deixado apenas 5, agora ele tinha 10 talentos. Então, o que é que eu aprendo aqui? A primeira coisa é que quando nós fazemos o trabalho que o Senhor nos manda, quando Ele nos dá o talento, é porque Ele quer fidelidade. Fidelidade no trabalho. Que você vai ser fiel, mas ser fiel naquilo que você recebeu, que vai granjear outros. Deus espera que você não dê prejuízo à obra de Deus. Que você traga riqueza para o reino de Deus. Porque esses talentos são valorosos. E o que é que ele diz aqui? A primeira coisa que ele faz é elogiar. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então a primeira parte que ele disse, bem está, servo bom e fiel, foi um elogio. Será que o Senhor pode falar isso para nós, para você, para mim? A gente tem que refletir sobre isso. O que é que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor nos entregou para fazer? A segunda parte que a gente vê aqui é que ele aumentou a responsabilidade. Porque quando você trabalha, você começa a se aperfeiçoar. Aquela capacidade que você tinha, capacidade X, agora não é mais só X, agora é X mais Y. Aumentou a sua capacidade, aumentou os seus conhecimentos, foi expandido aqui na sua mente um conhecimento. Uma vez que a mente é expandida, ela jamais retorna ao seu estado original. Então foi expandido o seu conhecimento. Agora está mais rápido para receber mais outros talentos, ou seja, outra responsabilidade. Então a gente vê aqui que ele recebeu mais responsabilidade. Disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, aqui aumentou a capacidade, porque aumentou também a capacidade do servo. O servo agora tem outras habilidades, porque trabalhou. Assim foi com aquele que recebeu 2 talentos. Também esse que recebeu 2 talentos, recebeu também elogio, porque ele também trabalhou. E ganhou outros talentos, duplicou. Então a gente aprende aqui também que não é a quantidade do talento, é a sua
disposição de trabalhar, sua fidelidade ao seu Senhor, a Deus, da disposição que esse servo tem de trabalhar. Agora vamos chegar àquele que recebeu apenas um talento. Ele tinha capacidade para receber um talento, senão não teria recebido nada, porque o Senhor disse aqui que cada um recebeu conforme a sua capacidade. E que nós aprendemos aqui que não é a quantidade de talento. O que recebeu 5 fez, mas o que recebeu 2 fez o mesmo que o 5 fez, também duplicou. Então não é a quantidade de talentos, mas sim a sua disposição para fazer. A capacidade é importante, mas tem muita gente que é capaz de fazer, porém não faz. Esse que recebeu um só talento era capaz, mas não fez nada, simplesmente enterrou o dinheiro do seu Senhor. E o que a Bíblia fala? Inclusive eu recebi aqui alguns versículos, né? Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você recebe de Deus, você tem que fazer com vontade, com prazer, com alegria, com disposição, de todo o coração, de toda a sua alma. Tudo tem que ser com amor. Não adianta eu vou trabalhar. Não adianta você trabalhar sem amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode fazer muita coisa, mas se não tiver amor, você ainda continua enterrando o talento. O segredo é o amor. Quando se trata do trabalho de Deus, tem que ser amor envolvido, tem que ter amor. Se não tiver amor, não importa o que você faz. Então aquele servo inútil que o Senhor falou para ele não fez nada, simplesmente não fez nada. Ele nem procurou de alguma forma ver o que poderia ser feito. Não fez nada, apenas simplesmente enterrou. Isso demonstra preguiça, porque em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então você tem que fazer agora, enquanto está vivo. Você tem que trabalhar com toda a sua força. Não vá com meia vontade, vá com toda a vontade, com todo prazer mesmo. E o corajoso insiste e persiste, e o covarde acomoda, incomoda e desiste. Então aprendemos aqui que aquele servo fiel não tinha amor, aquele servo fiel não tinha força para fazer. Ele não quis aplicar força, ele era capaz, porque o Senhor disse que ele era capaz. Você tem capacidade, ninguém não tem capacidade, tem. O Senhor deu talento para você, então você tem. Se você não recebeu nada, então você tem razão, você não tem talento, você não tem capacidade nenhuma. Mas se você recebeu, você tem, e Deus vai cobrar de você isso. Em Provérbios 14, 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Tem gente que diz: eu não fiz nada esse mês, mas no próximo mês eu vou fazer. Esse é o problema, não tem nada a ver no próximo mês. O problema é que quando chegar o próximo mês ele faz a mesma coisa. É igual aquela placa: fiado só amanhã. Esse não é o problema. O problema é que só falar empobrece. Também em Provérbios, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Aquele que só faz falar e não faz, aquele que não coloca o coração no que faz, o Senhor um dia vai cobrar isso. Ele deu e ele vai cobrar. Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Que um dia o Senhor vai cobrar os talentos que deu, e a gente não pode ficar parado.
Deus deu talento para você que está me ouvindo? Então faça o que tem que ser feito, com amor, com prazer, com alegria. E os talentos que o Senhor deu não é só para trabalhar na igreja, que a pessoa pensa. Às vezes para ajudar pessoas. Os talentos que temos é para o ofício da obra de Deus. Entenda isso. Não é para o seu ofício, é para o ofício da obra de Deus. Nós vamos não ser aquele servo fiel, mas servo fiel. Bem-estar, servo bom e fiel. Que o Senhor possa falar isso conosco, comigo e com você. Amém? Que Deus abençoe você. Esta é a palavra dessa noite para você. Que o Senhor possa despertar em você uma força para o trabalho. Que Deus possa despertar em você a graça, a alegria de trabalhar, o prazer de trabalhar. E como for fazer, vai com toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua alma. Avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações.